Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Fute das Minas com a Placar TV. Hoje é o nosso primeiro programa pós-Copa, depois de tudo que aconteceu, uma Copa que foi, sem dúvidas, históricas, que teve muitas surpresas, pegou muita gente desprevenida, algumas coisas, né? Surpresas boas, surpresas mais complicadas, assim como no caso dos brasileiros, dos norte-americanos. E hoje a gente está aqui de volta com as nossas correspondentes, direto da Austrália, depois desse um mês que elas passaram fora aí, a gente está aqui de volta com a Amanda e com a Mariana. Eu sempre quis falar Mari River, né, que eu vi a Amanda falar, então Amanda e Mari River, sejam bem-vindas de volta. Como é que foi essa experiência lá para vocês? Obrigada, Ana. Muito legal essa abertura, né? E o melhor ainda é que você falou que as surpresas negativas foram pra gente e pros Estados Unidos, né? Pros norte-americanos. Gosto disso. Foi incrível, foi uma Copa muito intensa, né? Como você mesmo colocou aí, de muitas surpresas. E eu queria falar muito dessa intensidade, porque a gente ainda tá sentindo essa intensidade aqui, né? A gente chegou na segunda-feira, nessa última segunda-feira à noite, né? Fuso todo trocado, então, veio sentir pra caramba, assim, né? Quando o corpo parou, acho que a gente sentiu tudo que foi fisicamente e mentalmente essa Copa do Mundo, mas foi uma experiência, assim, ímpar, e a gente vai falar muito disso aqui, né, hoje. Sim, com certeza. Que bom estar de volta aqui a esse programa com a Ana, com a Amanda, sempre falando de futebol feminino, de Copa do Mundo. Como a Amanda disse, uma experiência única na nossa vida, no do Fute das Minas também. Acho que foi uma Copa que acrescentou muito a gente profissionalmente, também como pessoa, né? Conhecemos diversas pessoas lá, pudemos acompanhar o Brasil de perto, até quando o Brasil esteve na Copa do Mundo, e também saber lidar com as frustrações de uma Copa do Mundo, né? Acho que a gente não estava preparada para perder o Brasil logo na fase de grupos, né? O Brasil ser eliminado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu acho que pra gente, como profissional, foi importante também para seguir essa Copa aí, acompanhando a Colômbia, depois a Espanha, então, seguindo até a final aí da Copa, estando, né, na final também, então acho que isso pra gente foi um crescimento muito importante. Bem bacana, foi muito legal acompanhar vocês, inclusive, nas redes sociais, ver todo o trabalho que vocês fizeram, participando aqui na Placar também. E então vamos falar desse resultado, né? Vamos começar de trás para frente aqui, vamos falar sobre a Espanha. Foi a campeã e eu quero que a Amanda comece destacando quais os pontos que você acha que fizeram a Espanha conseguir chegar ao tão desejado título, o primeiro título da carreira da história, né, da Espanha. E foi uma seleção que não começou tão bem assim, né? Sofreu uma goleada para o Japão, mas conseguiu se reerguer e conquistar o título. Como é que você acha que foi essa trajetória até conquistar a taça? Ah, perfeita colocação, né? A Espanha, eu acho que dois fatores ali foram primordiais para esse título, né? Primeiro, o fator da própria equipe. É uma equipe muito forte, é uma equipe muito de uma qualidade técnica muito boa, assim, entre as jogadoras, né? Então a gente tem um elenco muito bom. E o segundo fator, né, unido a esse elenco já muito bom, foi o mental das jogadoras, né? Eu senti a Espanha teve aquele contratempo, né, digamos assim, né, no início da Copa, perdeu para o Japão e, enfim, foi uma derrota bem sentida por elas, né? Elas comentaram sobre essa derrota para o Japão, né, que mexeu um pouco ali com a organização, com a concentração delas, mas é uma equipe que se conhece muito bem, né? As jogadoras, muitas ali jogam no mesmo clube, algumas jogam umas contra as outras. Eu acho que isso, somado também ao ponto de que elas cresceram juntas ali, né? Boa parte desse elenco cresceu junto ali, jogou junto desde a base. Eu acho que esse conhecimento da Espanha serviu dentro de campo para que o futebol delas se fortalecesse ali, naquela decisão, né? Com a cara da Espanha, que é um futebol tic-tac, né? De muito toque de bola, e era um toque de bola preciso, né? Elas sabiam jogar juntas, com essa concentração, com essa vontade, né? A gente falava muito sobre isso na Copa do Mundo, de acompanhar os bastidores das jogadoras e ver como que a gente conseguia sentir meio que esse mental, essa concentração de uma seleção com muita vontade de vencer. Então eu acho que a Espanha chegou para essa final, se a gente fosse olhar, né, numa visão mais ampla, com tamanho menor que a Inglaterra, por causa da Eurocopa, por toda a história que a Inglaterra vinha nessa pré-copa de favorita, mas com muita vontade de vencer. Eu acho que esses dois fatores somaram aí para o resultado da Espanha. Com certeza. E Mari, a gente viu também, a Amanda até citou esse trabalho que a seleção espanhola faz de base, foi campeã de outras categorias, né, sub-17, sub-20, e foi de extrema importância, né, porque como a Amanda citou, eram atletas que já se conheciam, que têm um entrosamento. Para você, qual o peso disso e quais foram suas percepções sobre a trajetória da Espanha?
certeza, Ana. Eu acho que o trabalho de base da Espanha é um trabalho que vem se refletindo também na profissional agora, né? A gente estava falando que um dos destaques da Espanha foi a Salma, né, Paraluelo, que é uma menina de 19 anos e que foi campeã da Sub-17, né? Foi campeã da Sub-20 no ano passado, tá jogando no Barcelona agora como titular, mas vem de uma base também muito forte na seleção espanhola, que fez com que ela se destacasse e conseguisse jogar com uma maturidade de uma jogadora que parece que já jogou várias Copas do Mundo, né? Acho que é importante a gente citar que a Espanha só tá na sua terceira Copa do Mundo, né? Então a Espanha é um time novo, assim, no cenário mundial do futebol feminino, né? Na elite ali do futebol feminino. E ao longo dessas 3 Copas do Mundo conseguiu se estruturar a ponto de ser campeã do mundo. E não só isso, ser campeã do mundo de base, que a gente sabe o quão é importante, né? A gente acompanhando no passado o Sub-17 e o Sub-20 que a Espanha ganhou, e realmente times muito preparados, né? A Espanha não era favorita também na Sub-20, né? Quando enfrentou o Japão, mas fez um jogo gigante, ganhou de 3-0, até meio surpreendente assim, né, pela primeira fase e pelo campeonato que o Japão tinha feito, eliminando justamente o Brasil, né, nas semifinais da Copa do Mundo do Sub-20. Então é muito interessante ver como a Espanha também tem esse mental muito forte, até nas categorias de base e também no profissional, porque eu acho que falar do mental da Espanha é importante, porque a Espanha chega numa Copa do Mundo com uma briga ali com a federação e com o técnico, chega numa Copa do Mundo com jogadoras importantes que não foram para a Copa porque decidiram não ir por não mudar o técnico, né, como a Mapi Leão e a Patrick Garro, por exemplo, e ganha uma Copa do Mundo do jeito que foi, né, com jogos ali extremamente importantes, com uma derrota para o Japão, como a Amanda já citou, que para eles foi muito importante, porque o Vilda também falou isso na coletiva, né, que depois das derrotas, elas pararam, analisaram e falaram, não é isso, a gente tem que mudar o nosso jogo para ganhar os próximos, né, então acho que o mental da Espanha também foi essencial e tudo isso passa pela base, né, porque fiz toda essa ligação para dizer que quando você joga categorias de base, você chega num profissional um pouco mais preparada para disputar aquele momento, né, para ter momento decisivo, para bater um pênalti se precisar. Então acho que as categorias de base são a grande formação aí do futebol e esperamos que falando um pouco do Brasil também, consiga aproveitar essas últimas categorias de base que estão muito boas também, já que na Copa do Mundo Sub-20, que a Espanha foi campeã, o Brasil foi terceiro. Então acho que a gente está num caminho também, começando a trilhar esse caminho de dar importância para a base, para no futuro colher aí no profissional. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa comemoração da Espanha. Como é que vocês veem? Foi uma festa que marcou a celebração do título, mas ainda expõe esses problemas que a seleção tem, né, as jogadoras têm com a federação e com o técnico. Então, assim, fiquei feliz por essa recepção e acho que as jogadoras merecem, né? Festejar, celebrar até 4 anos, pelo menos, né? Quando vai mudar um pouco essa história aí da Copa do Mundo. Certeza. Só que nem tudo é festa, né, gente? Agora a gente vai falar sobre um assunto que chocou a internet e todo mundo em geral, que foi a atitude do presidente da Federação Espanhola durante a premiação da Espanha, né? Ele, no momento lá de efusividade, como ele mesmo disse, forçou um beijo com a Hermoso e foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Depois isso foi muito repercutido, algumas autoridades espanholas repudiaram a atitude dele, porque de fato foi uma coisa fora de contexto, assim, sem necessidade nenhuma. A gente viu que ele estava comemorando de forma muito acalorada com as atletas e isso chamou a atenção do público, né? A Copa Feminina é um torneio mundial que dá visibilidade para as atletas e reforça essa questão do empoderamento feminino, toda essa problemática que a gente vem tratando durante todos esses anos e paradigmas que a gente tenta quebrar, né? Essa atitude dele foi uma atitude que deixou todo mundo chocado, né, Mari? Como é que você enxerga essa comemoração? Pois eu acho que até medidas vão ser tomadas, né, depois dessa atitude. Espero, né, que, enfim, a própria federação e todo mundo não esqueça disso que aconteceu e siga batendo nessa tecla até que algo for resolvido, porque eu acho que realmente é muito sério, né? Eu lembro que na hora eu tinha visto, achei estranho, assim, mas foi muito rápido, né? Não deu pra gente ver, como a gente estava um pouco longe, deu pra ver no telão só, mas foi muito rápido. E aí fiquei pensando, enfim, só que tava esperando depois, né, ver realmente a imagem, se era aquilo mesmo. Infelizmente foi, né, assim, e nada justifica, né? Ele falou que era um momento ali de felicidade, enfim, um momento de alegria, que ele passou dos limites, mas eu acho que isso não pode acontecer, né? A gente até tava debatendo sobre isso depois, nós jornalistas, né, de uma Copa que tem maioria jornalistas mulheres, de uma Copa feminina, com um ambiente muito agradável e muito legal, né, com as mulheres sempre se ajudando ali, mesmo que a gente fosse de veículos diferentes. Então tava uma Copa muito
muito tranquila nesse sentido, né? Uma Copa que nas suas, entrar ao vivo estava mais tranquilo do que em outras Copas que a gente já viu, né? De ter assédio, enfim. Então acho que a Austrália nesse ponto se mostrou um país, né? Tranquilo, né? Pra gente, enfim, entrar ao vivo, pra gente falar, pra gente ficar na rua, pra gente gravar vídeos. Mas aí no último dia, no dia mais legal, na hora de subir ao pódio, acontece isso, né? Então acho que realmente lamentável a postura, né, do presidente. Hermoso falou depois que não gostou nada disso, né? Ela até falou em live depois do jogo que ela ainda estava um pouco, né, não tinha entendido o que estava acontecendo, mas depois eu acho que caiu a ficha de todo mundo, né? Que foi realmente uma atitude que não pode se repetir, então que a gente aprenda com isso, né, e a federação tome as medidas cabíveis para que as pessoas entendam a seriedade do que foi, né, esse ato do presidente. Eu acho particularmente que o presidente tem que ser deposto, né? Inclusive o ministro lá já falou, né? O ministro de esporte já falou sobre isso, o governo da Espanha já se manifestou sobre isso e o governo espera que a federação tome essa medida, só que a gente sabe que pela organização de gestão o governo pode forçar a federação a tomar essa medida. Eu acho que o presidente tem que ser deposto não só por essa atitude já é suficiente, mas por a federação precisa ser na verdade era isso que eu queria colocar, né? A federação precisa ser ampliamente ali revisada, porque as atitudes que a federação tomou depois do acontecido conseguem piorar o acontecido, né? Então, federação que, segundo uma mídia, né, um veículo de mídia lá, Relevo, eu acho, Relevo, acho o nome, a gente publicou no Twitter, revelou que a federação forjou uma declaração da Jenna Hermoso, né, através de uma nota. A Jenna Hermoso foi convidada para gravar um vídeo com o presidente e se negou a fazer. E aí a federação meio que forja essa declaração. Então, assim, em sequência a gente viu cenas lamentáveis, né? Atitudes lamentáveis. Então, acho que de todos os problemas que a federação já trazia antes da Copa do Mundo, meio que a bomba explodiu agora. E como a Mari falou, né? A gente está vendo que no mundo inteiro as pessoas não vão esquecer, mas eu acho que está demorando demais para o presidente sair do cargo que ele não merece. E aí a gente realmente vê, né, as coisas acontecerem, porque discurso já existe vários desde o ocorrido. A gente só espera agora uma atitude. Exatamente. Até agora o público em geral, né, que busca uma resposta não teve, e fica aí, a gente espera uma atitude condizente, né, com o discurso que eles têm durante a Copa em respeito às atletas, em respeito às jogadoras, e realmente é lamentável. Mas agora a gente continuando falando da Copa do Mundo, agora vamos fazer um apanhado, né, de tudo que aconteceu, assim, rapidamente. Eu quero que a Mari fale. Qual, para você, é a seleção revelação, no seu ponto de vista, que te surpreendeu? Eu acho que Colômbia, né? Não tem como não falar das nossas irmãs colombianas. A Colômbia fez uma Copa muito legal, né? Assim, acho que tanto dentro de campo, mostrando um jogo muito bonito, muito legal de se ver, aguerrido, né? Fez um jogo enorme contra a Alemanha, não desistiu. Enfim, um jogo que buscou a vitória ali até o último minuto, não estava se contentando com o empate diante da Alemanha, que era a favorita do grupo, até começar a Copa do Mundo. Então, acho que a Colômbia aí fez uma grande Copa do Mundo. Torcida colombiana comprou muito essa Copa do Mundo também, tem muitos colombianos que moram na Austrália, então acho que, além da torcida do Brasil, que fez uma festa muito bonita antes e durante os jogos, a da Colômbia também não ficou para trás, também conseguiu trazer um ambiente um pouco mais casa, né, um pouco mais América do Sul, Latina, América Latina, enfim, pra gente, eu acho que, tanto que por isso depois do Brasil a gente começou a seguir a Colômbia na Copa, porque eu acho que foi realmente legal e dava pra ter ganho, né, eu fico com aquele jogo na Inglaterra na cabeça, porque a Colômbia saiu na frente, né, toma a virada ali, depois de ter tomado um gol de erro ali da goleira e da zagueira, que desestruturou um pouco mentalmente a Colômbia, né, então acho que dava pra ter passado, eu vejo a Inglaterra na final e penso que poderia ser a Colômbia talvez, mas foi um pontapé aí de um time que espero que a gente elas, né, colham, e a gente também aqui da América do Sul, frutos no futuro, porque é um time que também tem atletas jovens, né, tem atletas experientes também, né, que a gente já sabe que provavelmente foi a última Copa do Mundo, mas tem muitas atletas começando a carreira e começando a despontar no cenário mundial que futuramente vão dar muitas alegrias para a Colômbia, a gente espera. E só pegando um pouquinho de base que você falou, Ana, é bom lembrar que a Colômbia foi vice-campeã da Copa do Mundo Sub-17, né, perdeu para a Espanha, então querendo ou não, um trabalho de base também está sendo feito aí na Colômbia e a gente espera que continue.
Exatamente. E você, Amanda, você concorda com a Mari? A seleção, a gente pode dizer que liderada por uma menina de 18 anos, né? Ela foi o destaque principal para você nessa Concordo Copa. plenamente com tudo que a Mari falou. E destaco um ponto que a Mari falou também, que é o mental dessas meninas, né? A gente que estava ali um pouco mais perto delas, inclusive teve jogos ali da Colômbia, o da Jamaica, por exemplo, que a gente acompanhou da torcida e estava bem perto delas, e eu conseguia ver o comportamento delas dentro de campo. Eram muito concentradas, tinham muita paciência, e aí essa palavra que foi bem usada por elas ali na zona mista, né? A gente precisava ter paciência para poder executar o jogo, e eu acho que elas trouxeram muita maturidade, mesmo com uma seleção tão jovem. E isso fez muita diferença dentro de campo, né? Então acho que é uma seleção que tem muito para oferecer ainda, né? Em próximos mundiais e também em outros torneios. E que precisa também de uma forcinha aí da federação, né? Que não faz o papel que tem que fazer. Mas até a Alexia falou, né? Na zona mista ali da Espanha no final, foi perguntada sobre a Colômbia. Ela falou, olha, a Colômbia mostrou um futebol incrível e mandou um recado, né, pro mundo do que ela tem para oferecer. Agora só espera que a federação e a FIFA aí possam pressionar para que o desenvolvimento venha. Mas eu acho que é isso. A Colômbia só precisa de um empurrãozinho, né? Porque todo o resto ela já tem. Com certeza, e foi bacana ver também o engajamento de todo o público, principalmente brasileiro, mas da América do Sul em geral, apoiando o único time que tinha ficado, né, nessas fases mais adiantes, assim, da Copa, apoiando o clube, em nome dessa irmandade, assim, né, da América do Sul. Mas agora eu quero saber de vocês que estavam lá, a percepção. O que fica dessa Copa que quebrou recorde de audiência, recorde de público, teve seleções que mostraram um avanço muito grande desde o último Mundial. Foi assim, a gente conseguiu ver uma competitividade bem maior, a gente viu os jogos bastante equilibrados, vimos tetracampeãs caindo cedo, o Brasil, infelizmente, muitas surpresas. Isso mostra um equilíbrio maior, uma competitividade maior. E vocês que estavam lá, o que vocês acham que fica desse Mundial e que a gente pode esperar para os próximos anos? Essa foi a melhor parte, as tetracampeãs caindo cedo. Confesso, parte, né? Concordo. Não, confesso que a gente tava nesse jogo, inclusive, a gente tava na torcida da Suécia, literalmente. E por quê, né? Porque, além de ter uma rivalidadezinha ali com os Estados Unidos, a gente sempre torce para que seja uma Copa mais competitiva, com campeãs diversas ali, né? Sempre quando fica um torneio que ganha sempre a mesma, a gente fica nessa, lá vem de novo a Copa do Mundo e as norte-americanas vão vencer. Então tem um pouco disso também. A gente já imaginava que os Estados Unidos não chegaria forte para essa Copa, não tão forte, né? Mas mostrou ali uma Copa muito ruim também, né? Se a gente for comparar a história da seleção norte-americana, para mim foi dos melhores momentos, aquela queda ali diante da Suécia, um grande jogo ali. Quase ficou na primeira fase. Quase ficou. Ana Capeta ali, ó, quase fez para todo mundo. Esse nome é maravilhoso. Aquela bola na trave. Exato, a bola na trave que ia eliminando ali os Estados Unidos, mas enfim, né? A Suécia teve que fazer isso, a grande Musovic, que é a goleira da Suécia. Foi um dos melhores momentos, mas o que mais fica para mim, além de... Eu acho que até... Eu lembro que o presidente da FIFA falou com um pouco disso, assim, não com um pouco de surpresa, mas com um ar de, realmente a Copa do Mundo entregou números fantásticos. Eu já esperava esses números, né? Eu acho que todo mundo esperava um pouco dessa quebra de recordes, né? Desse aumento de receita, mas o que mais me pegou foi o envolvimento de um país que não é tradicional do futebol, né? O futebol não é esporte tradicional de lá. Sei lá, o terceiro ou quarto, se não me engano. É o sétimo. É o sétimo? Olha só. Tem mais esporte, porque eu fiquei pensando no cricket, no rugby. Futebol australiano. Futebol australiano, é o sétimo esporte, então ver toda uma comunidade envolvida com as Matildas, eu acho que isso me pegou muito, né? Não só a torcida da Austrália, né, mas outras torcidas também, a Mari citou a Colômbia aqui, que foi absurda, mas e assim, ver brasileiros também acordando de madrugada para assistir a seleção, então assim, eu acho que tudo isso pegou, sabe? Quando a gente bate o olho e diz assim, nossa, realmente tá acontecendo, e só comprova o que a gente tenta
provar há muito tempo que se a gente ampliar, se a gente mostrar o futebol feminino, o futebol, na verdade, de mulheres, né? As pessoas vão abraçar, as pessoas vão assistir, as pessoas vão torcer, as pessoas vão acompanhar, vão consumir, vão comprar produtos, né? Que a gente viu... Nossa, as lojas lotadas. Exato, então acho que o que fica é isso, sabe? É o envolvimento das pessoas, porque eu espero que isso fique pra todo mundo também, pras marcas, pro comércio, olha só, o avião aí o pessoal assistindo no voo, então acho que isso pra mim me deixou mais feliz. Sim, e o que foi legal também, que a gente pôde acompanhar, além desse envolvimento de todo mundo, foi ver muitas crianças, né, meninos e meninas na torcida. Até a gente soltou um vídeo de um menininho torcedor da Austrália, enfim, nas nossas redes, né, todo emocionado, chorando de alegria quando a Austrália ganhou nos pênaltis da França. E é legal ver porque essa nova geração que vai seguir consumindo futebol feminino, que vai acompanhar, as meninas vão querer se tornar jogadoras de futebol. E o que mais legal é que deu pra perceber que futebol na Austrália é significado de Matildas, né? O futebol masculino dos homens, né? Do nosso futebol que a gente conhece, não é nada popular, né? As pessoas, é diferente do Brasil, que às vezes a gente vai num jogo do feminino e a maioria das camisetas são com o nome do time masculino. Na Austrália é diferente, né? Em todos os jogos tinham inúmeras menininhas, camiseta da Sunker, da Vine, de várias, da goleira Arnold. Então, assim, muita família também nos jogos, né? Como é no feminino que a gente já sabe, mas assim, durante as fanfests e também durante enfim, na frente dos jogos, muitas crianças jogando futebol. Então na FanFest a gente ficava brincando que umas menininhas pegavam a bola e jogavam, e chegavam 5, 6 meninas para jogar bola, todas novinhas. Então já é uma cultura que está se criando. Eu acho que desde o ano passado, se eu não me engano, é um dado que o futebol se tornou o esporte mais popular entre as mulheres. Então ele é o 7º mais popular do país, mas entre as mulheres ele é o 1º. Então eu acho que isso é só o começo de um futuro também brilhante para as Matildas, né? Eu até falei para Amanda brincando, se eu fosse a Austrália, eu investiria muito e claro, para ganhar as próximas competições, mas também para ganhar uma Olimpíada dentro de casa, né, que será em 32. Demora um pouquinho, mas eu acho que dá para começar com pensar no futuro. Tem jogadoras novas também da Austrália que têm aparecido muito, né? A gente viu algumas jogadoras decisivas, batendo pênalti, jogadoras de 19, 20 anos que estão aí no futuro. Então, muito legal, assim, eu acho que me surpreendeu a forma com que a Austrália comprou essa Copa do Mundo. E a gente ia, antes dos Jogos da Austrália, a gente ia nas lojas, por exemplo, tinha muita gente em fila para comprar camiseta, para comprar cachecol, para comprar touca, qualquer coisa que fosse das Matildas. Em todos os outdoors da cidade tinha, nos ônibus estava escrito Go Matildas. Então foi muito legal como o país se envolveu, e eu acho que é só o começo de uma popularidade que o futebol, principalmente o feminino, vai tomar na Austrália. Com certeza, foi muito bacana de ver, e a tendência é que isso continue aumentando, né? E agora a gente vai falar, a gente deixou por último, né? Eu acho que é o assunto mais polêmico, assim, que envolve seleção brasileira e essa queda precoce. Desde que aconteceu, né? Muito tem se falado, foi uma coisa surpresa, assim, para todo mundo, ninguém esperava. A gente sempre achava que o Brasil ia conseguir chegar pelo menos um pouco mais para frente. Tinha muita coisa, apontava para que fosse dar certo, assim, então, de fato, foi uma surpresa para todo mundo. E aqui eu tenho uma pergunta que ela é meio difícil, assim, é a pergunta que todo mundo quer responder, mas para vocês, pessoalmente, o que foi o maior erro do Brasil, assim? Eu sei que envolve muita coisa, mas o erro pontual, assim, que fez que o Brasil fosse eliminado tão cedo. Pode começar, pode começar. Nossa, é muito triste falar de Brasil, porque eu acho que foi um resultado nem de longe que a gente esperava para essa Copa do Mundo. Até falo para Amanda, a gente falou tanto da seleção e tanto de um projeto, né, importante e consolidado para essa Copa do Mundo, de maior investimento, enfim. Mas a gente também já falou sobre esse assunto, né, que não dá para cobrar maior investimento e também resultado, porque isso são coisas totalmente separadas, né. Investimento tem que ter sempre, mas eu acho que por tudo que a seleção vinha treinando, jogando e apresentando, foi realmente um baque, né? Eu não sei se teve um ponto, eu acho que foram vários pontos conjuntos. Eu acho que a cabeça pesou um pouco pós-jogo contra a França, então eu acho que mentalmente a gente saiu muito abalado da segunda rodada, e aí pra você ter que fazer um resultado contra um time que não tinha tomado gols ainda, que era a Jamaica, né? Tinha feito um gol na Copa, sim, mas também não tinha tomado, e quem precisava fazer o gol contra elas era a gente. Então eu acho que faltou um plano de jogo também melhor. Eu acho que as mudanças demoraram pra acontecer tanto contra a França, contra a Jamaica. Então acho que teve uma parcela de culpa muito grande da
comissão e também das jogadoras, né? Eu acho que foi um conjunto, assim, de não conseguir apresentar o que a gente sabia que as jogadoras podiam apresentar, né? Eu acho que jogadoras que a gente falava que eram titulares absolutas, eu cito aqui Debinha, Bia Zanerato, fizeram uma Copa muito abaixo. Eu acho que principalmente na primeira rodada, beleza, mas não dava para se comparar um jogo contra o Panamá, estreante em Copas do Mundo, a gente jogou bem, mas tinha que jogar bem. Não é um jogo que a gente tinha que ter ido bem. Agora, contra a França, que é uma equipe muito forte mundialmente, né? Muito forte mentalmente também, quase eliminou a Austrália dentro de casa, né? Teve chances para eliminar as donas da casa e por fim ficou pelo caminho, mas eu acho que faltou muita coisa ali. Eu acho que teve jogadores que a gente confiava demais e que não apresentaram. Tinha jogadoras no banco que poderiam mudar e que não entraram, então acho que também nisso a comissão peca, porque se você tem jogadoras ali que você confia, acho que tem que colocar no jogo, então não dá pra colocar jogadoras importantes que pensam o jogo faltando com 85 minutos de jogo, né? Faltando 5 minutos pra acabar o tempo regulamentar. 5 minutos já é desespero pra mim, né? Então, ou se você coloca vários atacantes e tenta no desespero, não dá pra tentar criar um novo método de jogo, pelo menos não pra mim, aos 85 minutos de jogo. Então, acho que realmente foi vários erros aí conjuntos desde o jogo contra a França. Eu acho que o jogo contra a Jamaica não foi ruim, porque né, a gente não conseguiu fazer um gol contra a Jamaica, mas eu acho que o jogo principal ali foi contra a França, quando a gente consegue o empate e faz uma coisa, até a gente conversa muito sobre isso, né? Deixa acontecer uma coisa que foi falado por 6 meses, marcar a Renard. Então, eu acho que tomar esse gol da Renard, acho que talvez se não fosse ela, foi não o teria... maior erro, talvez. Não teria ter sido tanto... Acho que não teria doído tanto e ter abalado tanto mentalmente. Acho que se fosse um gol de qualquer jeito ali, sei lá, de uma atacante da França, sim, não seria tão doído no sentido de que foi falado 1 ano que a gente teria que marcar a França, né? Sei lá, 6 meses desde o sorteio. E a gente tomou o gol exatamente de quem a gente falou que teria que marcar. Então, acho que isso abala. As jogadoras falaram que não abalou tanto. A Andressa Alves foi na coletiva antes do jogo contra a Jamaica, falou que as mais velhas iriam assumir a responsabilidade, mas eu acho que pesou muito para a seleção. E aí, no desespero contra a Jamaica, não deu. Mas é um resultado, assim... impensável. Eu acho que nem o maior pessimista, assim, torcedor, né, de quem torce e gosta da seleção, falaria que a seleção cairia na primeira fase. Com certeza. E agora eu quero saber, já você engatando nessa resposta que a Mari deu, o que você acha que precisa de mudar depois disso? Então... É o que todo mundo se pergunta agora, né? Eu, pegando um pouco do que a Mari falou, eu acho que uma das coisas que mais me deixa triste nessa passagem da seleção na Copa foi não reagir. Eu acho que a seleção não reagiu. Não soube reagir, né? Então, é muito difícil quando você não reage. Porque é aquela coisa, né, de que você tem tanto potencial para fazer, só que você só apanha, né? E aí a gente torcida / jornalista, tava lá acompanhando, ficava, caramba, mas você sabe fazer, só por favor faz, só executa. E parece que a seleção não reagia. Então eu acho que o que é que precisa fazer? Eu acho que o que é que precisa mudar, né? Eu, sinceramente, né, racionalmente falando, que eu acho que a gente chega a esse ponto, né, desse debate. Se discute muito a saída da Pia da seleção. Eu acho, particularmente, racionalmente, que não seria uma decisão inteligente agora, né? O ciclo da Pia vai até as Olimpíadas, então encerraria esse ciclo. Até para encerrar mesmo um trabalho, né? Um trabalho que tem bastante frutos, não vamos pegar só pelos resultados, mas os resultados são importantes. Pensar um pouco o que é que o Brasil pensou quando contratou a Pia, né? Uma técnica bicampeã, aliás, multicampeã, né? Bicampeã mundial ali de títulos mundiais, exato, olímpica. Mas de títulos mundiais, ali com alcance mundial, né? Então, eu acho que a CBF, ela pensa em trazer a Pia exatamente para ter, né, a chance de disputar um título. E a gente não chegou perto em nenhum dos momentos, né, nesse ciclo. Nem na Olimpíada, nem na Copa. Então, é uma frustração muito grande para um trabalho esperado pela Pia. Racionalmente, eu diria, né? Eu acho que não é inteligente, mas eu entendo. E agora pensando mais como torcedora mesmo, como uma pessoa que espera uma reação da seleção, eu entendo mudar e eu até concordo em mudar, porque eu acredito que a seleção não vai apresentar algo diferente na Olimpíada se a Pia continuar. Por quê? Porque eu vi muito o Brasil nessa Copa da mesma forma que eu vi o Brasil na Olimpíada. Num jogo que poderia ter vencido, o Brasil não reagiu, os mesmos erros aconteceram.
E a gente teve um resultado muito ruim diante do Canadá, né, que é uma equipe que, em comparação a nós, assim, não era tão forte. Mesma coisa aí a gente pega a Jamaica. Então, eu acho que eu seria muito otimista se eu dissesse, eu espero que a Pia traga algo diferente na Olimpíada. Não espero. Eu acho que a Pia, ela chegou ao ápice dela de trabalho de modelo de jogo na seleção. Acho que não vai mudar muita coisa. Eu concordo com a Mari em termos de... A culpa não é só dela, existe um problema de execução ali de trabalho. Mas eu acho que a Pia também podou um pouco essa seleção em termos de repertório de jogo. Então, eu espero que mude nesse sentido. Eu gostaria de ver um comando na seleção que trouxesse, que mantivesse o melhor que a Pia deixou, que foi a organização tática, né, que foi a evolução ali de algumas jogadoras, mas que ampliasse esse repertório da seleção brasileira. A gente tem jogadoras com uma tremenda qualidade técnica. A gente conhece o futebol brasileiro, ele é conhecido pela sua arte, né? E a gente não consegue ver isso mais em campo. A gente não consegue ver jogadoras desequilibrando os jogos, né? Então acho que eu espero mudanças nesse sentido, né? Eu espero que e tem coisas que eu espero que não mude, que é a gestão. Eu acho que a gestão do futebol feminino dentro da CBF, a Ana Lorena, a Aline Pellegrino, a gestão de base, né? Ali o comando de base, o Jonas Urias, a Simone. Eu espero que isso não mude, está funcionando muito bem. Mas eu acho que o comando da seleção principal, por mim, mudaria sim. Com certeza, que nem vocês mencionaram, é um período longo, né, desde que ela entrou, foi desde a eliminação lá no Mundial de 2019, então ela conseguiu executar bastante coisa, mas eu concordo com o que a Amanda disse, eu acho que ela conseguiu chegar num ponto que talvez não consiga evoluir mais, e para as próximas competições, talvez seria melhor trocar mesmo. Deixa finalizar agora, vai acho que até agosto, né, do ano que vem, e talvez depois alguns nomes surjam. Já estão surgindo alguns, mas não é nada certo. E talvez seria muito importante para a seleção ter esse renovo, né? Porque já é um tempo prolongado, assim, já com a técnica. Mas, agora, sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira, acho que a gente abordou bastante coisa, teria muita coisa para abordar também, porque foi um Mundial muito intenso, a gente teve muitos destaques, né, positivos, assim, jogadores que se destacaram individualmente, técnicas também, a gente teve muitos destaques positivos, mas por hoje a gente vai ficar por aqui, né, a gente vai abordar essas coisas que a gente conseguiu trazer, os principais pontos, e, como eu disse, tinha muita coisa a mais para abordar, e com certeza vocês também gostariam de abordar, mas o tempo, né, gente? O tempo, a gente não tem tanto tempo, né? E por hoje, acho que foi legal, a gente fez um apanhado interessante sobre tudo que aconteceu, e essa percepção, né? A gente viveu um momento histórico, uma das maiores Copas, se não a maior Copa, e a gente espera que as próximas que vierem continuem fazendo história também, com mais engajamento do público, com mais competitividade, com mais seleções conseguindo participar, enfim, foi uma coisa muito bonita de ver e acompanhar, tanto como torcedora e como jornalista também. Quem sabe a próxima no Brasil, né? Eu sempre acho que a Copa Feminina, sempre a próxima vai ser a maior, eu acho que isso é claro, né? Acho que desde o Canadá 2015 a gente tem tido uma evolução muito grande. E quem sabe 2027 a maior de todas no Brasil. Tô muito confiante. Pois é, eu quero deixar uma coisa aqui antes da gente se despedir, pra anotarem aí, a Aitana Bonmatí, melhor do mundo, né? Vai ganhar o prêmio The Best aí da FIFA, porque destruiu nessa Copa. Podem anotar. Vamos voltar nesse vídeo depois. Então, gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom ter vocês de volta. Parabéns pela cobertura que vocês fizeram lá. Vocês foram demais, tanto com o Fute das Minas quanto com a Placar. Foi muito legal acompanhar vocês, o olhar diferente que vocês trouxeram. E foi um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. E lembrando, né, que agora vai voltar Brasileirão, o Paulistão já voltou, então vamos continuar acompanhando o futebol feminino, não só na Copa do Mundo, vamos continuar apreciando o jogo das meninas. É isso, gente, só acompanhar nós aí, e vamos que vamos ter muita coisa ainda até o ano acabar, né, que haja futebol. E ano que vem Olimpíadas, então vai ter muita coisa pra gente acompanhar. Muito obrigada Mari, obrigada Amanda, é sempre bom estar aqui com vocês, e até a próxima!